Olá, eu sou Newton Correia. Eu estou aqui para falarmos de temas relevantes relacionados ao fortalecimento das políticas públicas para a universalização da internet no Brasil. Esse é o podcast do IBEB Brasil e nós vamos hoje conversar com Marcelo Saldanha, do IBEB Brasil, Cristiana Gonzalez, que é consultora do Grupo de Trabalho de Acesso, da Colisão Direitos na Rede, doutoranda na Unicamp, e também com Daiane dos Santos, da Casa dos Meninos, em São Paulo. Cada um tem uma atuação específica nessa questão do fortalecimento das redes comunitárias, e esse trabalho ele é extremamente relevante, importante, né, principalmente quando a gente fala da inclusão digital da população, principalmente daquela população que não tem acesso a uma internet de qualidade. Então, antes de nós abordarmos esse tema, eu gostaria que cada um se apresentasse e aí, após isso, a gente entrasse propriamente dito na nossa conversa. Marcelo, pode se apresentar e falar um pouco sobre o IBEB Brasil. Ok. Obrigado, Newton. Obrigado também aqui a presença da Daiane, da Cris, né, que a gente já está junto já de longa data nessa trajetória. A minha história ela é exatamente baseada. Eu sou um cara da tecnologia, né, sou um cara que gosta, apaixonado por tecnologia. Eu já atuo nessa área desde que tinha 10 anos de idade, apesar de não ser profissional com 10 anos de idade, né, isso não seria um problema. Mas sempre gostei muito, né, da parte de TI, e telecomunicações começou a entrar na minha vida a partir dos anos 2000, né, aí sim de forma profissional, mas eu sentia, né, que era importante, né, a gente nessa área a gente enxergava desde aquela época e ainda hoje, né, o quanto faz falta ter acesso à informação. Então, em 2008, né, a gente fundou o Instituto Bem-Estar Brasil, pessoas que também eram, né, sensíveis a essa causa, e de lá para cá a gente vem atuando para poder não só facilitar o processo, né, de compreensão e apropriação dessas tecnologias, né, em áreas infra-excluídas, mas também, principalmente, pelo fato da gente ter enxergado um problema grave, né, não só no campo da esfera, né, da política, que eram as políticas públicas, né, voltadas para esse tipo de iniciativa, mas também num degrau um pouquinho anterior, que é a questão do marco regulatório de telecomunicações, que desde sempre no Brasil, né, foi voltado muito para empresas. A própria internet ela se popularizou, né, no Brasil como um serviço de consumo. E aí esse é o desafio que a gente tem hoje, inclusive, né? A internet sendo enxergada ainda como um produto de prateleira, né, um bem de consumo e não como um direito. Sim. Então, o papel nosso, né, é exatamente ir traduzindo, desando esses nós e provocando esse engajamento na sociedade para poder lutar pela universalização do acesso como direito. Certo, ok. Obrigado. Cris, a sua breve apresentação, por favor. Bom, eu sou a Cristiana Gonzalez, né, e enfim, eu trabalho com temas de acesso, acho que desde 2006, mas na verdade era acesso no sentido mais amplo, assim, eu comecei pesquisando, né, os direitos autorais como uma barreira ao acesso ao conhecimento, e num grupo de estudos, né, num grupo de pesquisa lá da USP, e por meio desse trabalho de pesquisa, entrei em contato com uma série de organizações e ativistas, né, mais especificamente os que trabalhavam com direitos de acesso, né, à internet, mais especificamente. Daí, em 2010, eu comecei a participar das discussões, né, sobre a campanha Banda Larga, um direito seu, e comecei a me engajar mais, né, com essas organizações e ativistas que vieram a dar origem à Coalizão de Direitos na Rede. E aí eu me centrei mais no tema de acesso à internet, que não é, na verdade, meu tema de pesquisa, mas é meu tema de ativismo, porque, além de ele ser muito técnico, então é difícil a gente encontrar pessoas, né, que sejam especializadas nesse tema. Ele também é um tema que estrutura, né, está na base de todos os direitos que a gente chama de direitos digitais ou direitos humanos na internet, né? Sim. Então, ele é absolutamente importante
Então, eu resolvi me centrar mais nesse tema, assim, né? E estou aqui desde 2010, né? Trabalhando com as organizações, né? Colaborando com Marcelo Saldanha, né? E o Instituto Brasileiro, né? Esqueci o nome. Como que é o DEB? Instituto É Bem-Estar Instituto Bem-Estar Brasil. Brasil. Instituto Bem-Estar do Brasil. E, enfim, é isso. Acho que... Ah, ok, Cris. Obrigado. Daiane. Oi, pessoal, eu sou Daiane, eu faço parte da Associação Casa dos Meninos desde 2010. A partir de 2011, 12, a gente inicia um projeto, uma ideia de construção de uma rede comunitária, aqui na cidade de São Paulo, no Jardim São Luís. Esse projeto ele tinha como objetivo juntar um dos pilares de construção da associação, que é Juventude, Território e as Novas Tecnologias da Informação. Desde os anos 2000, a Casa dos Meninos ela trabalha com essa vertente, apesar do prédio ser bem mais antigo, né, ele é da década de 60, mas a partir dos anos 2000 ele começa a trabalhar com esses três pilares. E a construção da rede comunitária meio que dialoga com esses três pilares de ação da Casa dos Meninos. Eu coordenei esse projeto, coordeno, né, a gente, né, nesses últimos períodos. O objetivo da nossa construção da rede comunitária visa principalmente a apropriação tecnológica, né, porque a nossa rede, e talvez a gente fale um pouco mais para frente, ela não está necessariamente ligada à internet, apesar de, nas periferias urbanas, isso ainda ser um problema, porque a gente tem a sensação de que, por ser cidade, né, por ser uma região metropolitana, a gente já resolveu a questão de conexão. O que a gente tem hoje é uma conexão de maioria de dados móveis de internet, então banda larga não é uma realidade para todo mundo, e isso nos coloca no lugar de qualidade também, né, porque se você não tem acesso à banda larga, você não tem um acesso à internet de qualidade. E aí eu venho, né, me aproximando das discussões em torno das leis de telecomunicação do Brasil, que a gente percebeu enquanto construção de rede comunitária que era necessário entender ela para que a rede existisse, né? Um ecossistema que faz com que uma rede comunitária funcione passa por isso também. Então, é mais ou menos nesse sentido. Hoje na Casa dos Meninos, eu atuo, né, principalmente nesse último período, na formação de jovens da comunidade na área de tecnologia. Então, aquilo que eu aprendi nesses últimos anos de infraestrutura, como configurar uma antena, um servidor, hoje eu faço essa formação da juventude para que tenham mais gente, mais pessoas assumindo a construção dessa rede. É isso. Ah, ok, Daiane. Obrigado. Quando vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui, né? Basicamente, cada um com as suas experiências, as suas expertises, e são de luta, mais ou menos fazendo as contas aqui. Em média, vocês têm mais de 10 anos de luta nessa causa, né? Nessa ação para universalizar o acesso à internet no Brasil. Só que a internet no Brasil, mais ou menos, se eu não me engano, ela já tem quase 25 anos, né? E parece um paradoxo, né? Que tem 25 anos e esses problemas ainda estão latentes. Porque a banda larga, né, na verdade, ela surge a partir já de 99, 2000, né? As primeiras empresas começam a oferecer banda larga no Brasil. E aí, assim, como o tempo de atuação de vocês, mais ou menos, eles coincidem, né? O Marcelo 2010, que foi o período, o momento que vocês identificaram provavelmente, assim, poxa, tem alguma coisa que está errado. Né? A internet naquele momento já tinha quase aí mais de 10 anos de funcionamento no Brasil e ainda um grupo de pessoas que estão excluídas dentro desse processo. Né? E aí, nessa situação, a gente começa a observar, né, que a internet, né, a universalização, ela traz a cidadania, ela aumenta o PIB, ela melhora o acesso aos serviços públicos e ela cria novas oportunidades de negócio. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa importância e a luta que é hoje de vocês, que
quem acompanha e observa, de transformar o acesso à internet, né, como um direito humano, né, universal, né, que as pessoas tenham esse direito. Marcelo, o que você teria a falar sobre isso? Você falou uma coisa interessante, né? Para ser assim até um pouco mais preciso, a internet ela entrou no Brasil pelas universidades, né? Então isso era uma coisa muito ligada, né, ao mundo acadêmico, mas de 1995 em diante começaram, e todo mundo que acessava a internet nessa época deve lembrar, né, dos provedores discados, né? Você tinha que ter um modemzinho, né, no computador ou comprar um modemzinho, né, que você ligava na linha telefônica e é a partir dali que você tinha um acesso à internet, né? Isso tudo veio, de fato, como eu falei, como uma massificação do serviço através da iniciativa privada, né? E aí todo mundo começou a enxergar a internet, ela se popularizou como um serviço de consumo, né? Qual foi o problema? Eu tenho, assim, posso estar errado, e logicamente com direito a contraditório, mas eu acredito o seguinte, quando é um serviço muito de inovação, e isso tem muito a ver, se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, aonde o Estado investe pesado, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, coisas disruptivas, né, e que venham a trazer benefício, né, para a sociedade depois. E eu acredito que o mercado ele tem esse papel, porque tem uma questão de assumir riscos também, né? Se tem um serviço que precisa ser massificado, tudo bem, você usa a força do mercado para poder isso acontecer. Se o serviço colar e ele de fato massificar a tal ponto de virar um serviço essencial, aí é que existe o papel do Estado de começar a regular esse serviço, né? A gente Marcelo, muito provável... não te cortando, mas só para lembrar, né, Sim, que a questão do acesso, da melhoria da questão da telefonia no Brasil, né, ela só começa a acontecer a partir de 2001, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando, né, o Ministério das Comunicações desburocratizou assim o acesso, tirou as travas que tinha, porque eu lembro que assim era uma dificuldade você ter uma linha telefônica. Às vezes, dependendo de onde você morasse, você ficava assim horas aguardando, né, minutos ou horas até aguardando uma linha. E quanto se evoluiu, né, de lá para cá. com certeza, eu tenho a quase que certeza absoluta que tanto a Dai quanto a Cris vão ter também um ponto a discutir sobre esse tema, sem a gente fugir da nossa temática, né, do podcast. Mas a questão do processo de privatização, ele foi, vamos dizer assim, ele tem ali um lado podre dessa moeda, Sim, ele tira as né? travas, mas por outro lado também ele deixa as pessoas que E precisam as realmente teles, cara, reféns. pegaram. Sim. Não, as teles pegaram um filé Uhum. mignon ali. A gente, inclusive, muito provavelmente em algum outro momento aqui, em outro podcast nosso, a gente venha discutir a questão, né, dos bens reversíveis, desse patrimônio que foi construído ao longo de décadas, né, com dinheiro público, e que no processo de privatização, e isso ocorreu no mundo inteiro, aconteceu isso. Então, não vou entrar nesse detalhe, porque isso seria um outro podcast, Sim, mas é só para poder contextualizar, né, essa questão da internet, né, como ela foi massificada, e ao ponto que a gente chegou agora, né, e na verdade agora que a gente já identificou lá atrás. Na hora que a internet ela se tornou esse serviço essencial para a garantia de outros direitos, aí a sociedade civil, ela, com certeza, né, na visão que a gente tem, né, como sociedade civil, em relação a essa relevância, começamos a pautar, né, a universalização do acesso como direito. Então, eu acho que esse é um marco. Quando a gente fala que a internet está desde 1995, ela começou a ter visibilidade, né, já ali dos anos 2000 para frente, até por conta do movimento que estava havendo no globo inteiro, né, o próprio WCIS, né, que é esse Fórum Mundial da Sociedade da Informação, que foi logo no começo dos anos 2000, isso suscitou, né, esse debate e essa construção da internet que a gente queria, né? E apesar da dificuldade, a gente está até hoje ainda, apesar de alguns avanços, né? Mas a gente ainda está nessa frente. sim. Eu só queria Isso, falar Cris. que... Como que você vê essa questão? Não, é que nesse processo todo, né, desde, enfim,
comercialização da internet, vamos dizer assim, né, privatização das redes de telecomunicações, a gente teve um problema muito sério de regulação e fiscalização das obrigações que foram estabelecidas lá atrás, né, nesse processo todo de privatização, né? E disso resultaram os problemas de universalização da internet. Então, inclusive, a gente evita falar em massificação, porque massificação pode ser a massificação da acesso à internet na Avenida Paulista, vamos dizer assim, né? Universalização é quando a gente trata de universalização de direitos, né? Então, o acesso à internet como um direito acabou ficando prejudicado nesse processo de expansão da rede, mas uma expansão que só beneficiou, né, as localidades e mais lucrativas para as operadoras, vamos dizer assim, né? Em detrimento, né, da população em geral, do acesso à internet como uma cidadania, enfim, direito de cidadania. E hoje eu acho importante, né, por isso que hoje que a gente fala muito sobre acesso significativo, né, em que você precisa não só reivindicar a expansão do acesso à internet, mas reivindicar a expansão do acesso à internet com velocidade adequada, a partir de um dispositivo apropriado, né, e com uma quantidade de dados suficientes ou ilimitado, inclusive, né. E aí que eu acho que as redes comunitárias são importantes, né, nesse sentido, né, porque, como a Dani falou, né, elas geralmente têm um foco em apropriação tecnológica, ou seja, a gente também vê um processo de barateamento das tecnologias, mas a gente tem, né, que acho que é um pouco o tema do nosso podcast, da nossa conversa aqui hoje, né, você tem inúmeras barreiras regulatórias ou legislativas para você usufruir desses benefícios, né, dessas inovações tecnológicas, né, enfim, promover a apropriação tecnológica de fato, né, promover diferentes formas de organização comunitárias, né, autogestionárias, enfim, acho que daí resulta, né, a gente ter tantas desigualdades em termos de acesso que se aprofundaram ou ficaram mais explícitas agora depois, né, enfim, não sei se a gente pode falar, enfim, da pandemia, mas esse processo, né, pandêmico, né, que a gente vive e pós-pandêmico. Sim. Sobre isso que você colocou, né, acaba sendo extremamente relevante, que o Marcelo também abordou, que assim, houve processo de privatização, mas o modelo que foi adotado, embora se tenha avançado de forma significativa em alguns aspectos, mas a gente vê que ele é extremamente cruel para quem realmente precisa ter acesso. E aí a questão das redes comunitárias, elas são extremamente relevantes, né, para a população que está lá na ponta e que precisa receber o serviço, né? E talvez ninguém melhor do que entre nós aqui, a Daiane, para falar sobre isso, né? A necessidade dessa universalização, como que ela vê esse impacto e a necessidade lá na ponta, né? Da onde esse serviço precisa realmente chegar. Então, o Brasil está cheio de pontas, né? Sim. Para serem acessadas. Então, a gente tem, vocês falando um pouco do processo histórico da chegada da internet no Brasil, esse processo é engraçado pensar que, quando vocês foram falando, que me ocorreu que quando, sei lá, a gente nasce e começa a se inteirar da sociedade, não todos os lugares, porque também, toda vez que a gente fala das pessoas não ter acesso à internet, geralmente aquele lugar não tem acesso a um monte de outras coisas, né? Não é só a internet. Mas eu fico pensando, por exemplo, a água e a luz é algo que eu nasci, cresci, né? Estando no meu cotidiano, né? Entendendo aquele lugar como algo comercial, porque eu tinha que pagar, meus pais tinham que pagar para isso, mas que eles sempre tinham. E a internet, a gente não conseguia fazer essa aproximação, né? Essa aproximação de que a água, apesar de eu pagar, é um direito, e a luz, apesar de eu pagar, é um direito. A internet, ela nunca foi nesse lugar, né? Ela nunca teve esse olhar de direito, ou de que eu, enquanto cidadã, posso acessar esse lugar e que De não vai ser garantia de tão caro. acesso, né, à população, né? Exato. E aí, eu acho que nesse processo de construção das redes comunitárias, que para mim é importante, a gente começa a discutir direitos, ou entende que a internet é um direito. Eu acho que esse lugar, quando a Casa dos Meninos começa a se aproximar, querer aprender sobre infraestrutura, sobre como uma rede funciona, a gente vai para lugares que a gente não imaginava eu pelo menos não imaginava que chegaria, que era
entender. Eu acho que eu entendi a internet como direito a partir do momento que eu comecei a construir rede comunitária. Porque naquele momento, para mim, isso não estava claro, né? E a gente sempre falava isso, a gente sempre tenta falar isso para as pessoas que estão próximas da gente. Então, e olha que nesses últimos 10 anos, você conseguir trazer pessoas para essa discussão é super difícil, porque todo ecossistema de telecomunicação no Brasil, seja ele a parte de infraestrutura, seja ele a parte de regulação, é um lugar de muito especialista ou muito especializado. Então, ele não está no nosso dia a dia, né? A gente está começando a perceber esses assuntos agora na educação básica, por exemplo, porque tem gente brigando para que isso aconteça e para que a gente, né, seja uma pessoa, um ser humano do mundo, né? O mundo de hoje a gente discute isso, então a gente precisa discutir essas coisas. Então, a rede comunitária, para mim, ela tem um papel importante, não só hoje em discutir regulação, discutir apropriação, mas também entender a internet como um direito. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim. E é até em cima disso, né, que é propriamente dito o tema do nosso podcast, né, que é falar sobre a questão da incidência política, da necessidade de tirar essas amarras, das travas que existem, né, nos marcos regulatórios, para que as pessoas possam ter acesso de verdade, né, ter garantia de acesso à internet. E a incidência, ela é uma espécie, né, ela é uma mobilização política, né, com os principais atores que estão no meio do marco regulatório, que é a própria Anatel, que são os parlamentares que podem auxiliar nesse tipo de ação, nesse tipo de entender, né, que a gente precisa destravar, né, todas essas amarras que existem para que a internet possa chegar onde realmente seja necessário, né, e uma internet de qualidade, né, que não é essa que nem a Dai falou logo lá no início, né, porque a gente fala de internet e quando a gente vai observar os números que a própria imprensa divulga, esses números estão inflados e errados, porque você coloca lá o acesso da internet móvel, que muitas das vezes não é um acesso de uma internet de qualidade, né, ela é um acesso precário, e esse acesso precário traz um monte de problema, como a gente viu na pandemia, né, que as pessoas precisaram estudar e tinham que compartilhar um celular com acesso precário entre 2, 3 crianças na mesma moradia. Então, Marcelo, sobre essa questão da incidência política, você poderia explicar para a gente como que funciona esse trabalho na prática, né? Como é estar lá junto aos atores, como é fazer esse trabalho para que, após isso, a gente entre falando sobre a questão dos regimentos internos, né, da Anatel, como que a gente pode mudar e transformar essas questões. Legal. Não, o processo de incidência político-regulatória e o foco que a gente está tendo agora, porque a gente enxerga também que, apesar, né, do ambiente da Anatel ele ser, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, né, no sentido dos conteúdos que precisam ser discutidos, né, mas a gente vê que é um caminho, vamos dizer assim, sem erro de pecar aqui agora, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Eu sempre enxerguei a Anatel um ponto muito mais fácil de incidência a partir do momento que a gente tenha um engajamento da sociedade civil, né, bem qualificado, do que você fazer a incidência, por exemplo, nos espaços legislativos, né? Até por conta da quantidade de pessoas. Na Anatel você tem um conselho diretor, né? Mas tem ali um ambiente que você precisa se qualificar para poder incidir, né? Mas a partir do momento que você tem essa apropriação, né, dos temas para poder começar a incidir, e se você tem ali vamos dizer assim, um cinturão digital, um cinturão social, né, para você ter mais força nesse processo de incidência, eu acredito que a agência ela tende vamos colocar um termo mais diplomático, a se sensibilizar com o tema. Apesar do contexto histórico da Anatel ter uma preocupação mais com políticas econômicas, com o setor privado, né, com o setor das empresas de telecomunicações, mas eles não podem fugir daquilo que está na base da sua criação, que vai desde a Constituição Federal até a Lei Geral de Telecomunicações, e o que se
consolida também dentro dos normativos da agência. Então, esse é um ponto que não tem como a Anatel fugir, né? Então, o processo de incidência, uma vez ele qualificado, e você sabendo identificar claramente, né, quais são os pontos que precisam ser modificados para poder garantir o interesse público, para poder realmente que as políticas de telecomunicações, né, consigam atender a todos e a todas, aí a gente consegue, de fato, avançar, né, no processo de incidência político-regulatória dentro da agência. Eu acho que a Cris ela também tem, né, um ponto de vista bem interessante. A DAI, por estar lá na ponta, existe um outro espaço, né, de incidência que ela também se constrói através da base, a partir do momento que, como a DAI falou, né, a partir do momento que eles começam a interagir e a se apropriar, né, do direito, eles conseguem ter um despertar de consciência de outras esferas que também precisam ser ocupadas, porque uma das falas que eu gosto mais de falar e que tem a ver não só com as leis, mas também se aplica à questão regulatória, é que se a gente não se mobilizar e não ocupar esses espaços, ocupados esses espaços já estarão, porque o setor de telecomunicações e as empresas privadas, principalmente as grandes, elas vivem, elas têm estagiários, né? Elas estão lá todo dia, porque tem capital, inclusive, para poder manter uma estrutura que incida todo dia, todo segundo na agência. Eu acho que de várias reuniões que a gente participou, né, Cris e Dai, por várias vezes a gente ouviu os conselheiros falando, oh, que bom que vocês estão aqui, né? Porque geralmente essa porta, geralmente quem bate nela são as operadoras. Então, é muito importante o processo de incidência e esse engajamento da sociedade para poder se apropriar desse tema e a gente, de fato, fazer a participação social na mudança do marco regulatório, entendeu? Sim. Cris, como que você tem visto os resultados dessas incidências? Você acha que já está num nível razoável, num nível satisfatório, né? Tem muito caminho ainda a se percorrer? Como que você vê essa situação? Como o Marcelo falou, né, ele é um espaço que recebe muita influência e incidência do setor privado, né? Inclusive tem uma porta giratória ali entre setor privado, governo e Anatel. E você tem um corpo técnico, e aqui eu não quero falar que o técnico não é político, o técnico é altamente político, né? Mas tem um corpo técnico de, vamos dizer, engenheiros de rede, pessoas especialistas em direito econômico, né? Vamos dizer assim, com os quais você precisa ter atingir um certo nível de conhecimento e entendimento dos assuntos, né? Que você precisa de dedicação de tempo, de investimento de recursos, né? Para ter pessoas especializadas da sociedade civil, né, atuando nesse tema. Vou discordar levemente do Sadam, porque eu não acho o espaço mais fácil para o legislativo. Eu entendo que, em termos de foco, talvez sim, né? A gente tem um tema específico, você consegue identificar de uma maneira mais fácil, né, quem são as pessoas ou os atores mais importantes para tratar de determinados temas, mas é um espaço muito viciado, né? Então, com o trabalho que a gente tem feito, né, tanto com o Comitê de Redes Comunitárias, quanto com o Instituto Bem-Estar Brasil, né, tanto com a Coalizão Dias da Rede, né, quando a gente decide se dedicar um pouquinho mais, né, à incidência na Anatel, é claro que a gente tem, enfim, aparecido mais, feito mais reuniões, né? Tem mostrado as nossas preocupações de outras formas, porque como se dava até então, né? Até então, enfim, até esse ano, até um pouquinho no ano passado, né? A gente só participava das consultas públicas, né? Que estão lá no site da Anatel, qualquer um pode entrar, mas, de novo, você precisa ter algum conhecimento, algum entendimento do assunto. A gente deixava a nossa contribuição lá, e, enfim, a Anatel, geralmente, acho que 100%, nenhuma das contribuições até hoje foram acatadas Quase pela... todas. Não, não todas, mas quase todas. Quase todas rejeitadas, né, Marcelo? Então, era esse tipo de participação de incidência que a gente tinha em relação à Anatel. O que a gente está fazendo é meio que forçando a Anatel, reivindicando, né, democratização desse tipo de agência, né? Tipo, a gente tem outras agências reguladoras, né? Tem a Anvisa, tem a ANEEL,
está reivindicando um espaço de participação social dentro dessas agências reguladoras, que fazem parte do processo de privatização, e de transparência também. Então, acho que talvez, assim, a gente não teve ainda nenhuma conquista significativa em termos de alteração na regulação, mas acho que é um caminho um pouco mais extenso, acho que isso não acontece nem no legislativo de um dia para outro, né? Mas a gente tem, talvez, avançar nesse sentido, de mostrar que existem outras portas de entrada em relação à reivindicação, né, acesso à informação, à transparência e à participação social dentro da Anatel, que é muito restrita para a sociedade civil, né? A gente tem o SEDUST, né, que é o Conselho de Usuários, né? E acho que mais nenhum outro espaço, né, Saldanha? Então, enfim, a gente... E aí, por meio dessas reuniões que a gente tem feito, né, dessas conversas, e mostrando os nossos posicionamentos, sendo insistentes no limite, assim, né? Inclusive, muitas vezes ficamos usando irritações, né, de algumas pessoas da Anatel, porque a gente... Mas é isso, é o trabalho que tem que ser feito, e eu acho que talvez esse seja o avanço que a gente tem feito até agora, assim, né? Sim. E, claro, e trazer de volta, né? Ou seja, a gente tem tentado, vai tentar, né, ainda traduzir um pouco esses temas, publicar um pouco mais. Acho que esse podcast, assim, nesse sentido, é um avanço, né? De a gente tentar comunicar um pouco mais sobre a importância desse tipo de incidência, né? Levar para as redes comunitárias, né, em outros grupos, coletivos e tal. Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Esse trabalho de incidência. Legal. Me permita só um pequeno comentário. É lógico, evidentemente, não existe grandes, enormes vitórias, né, dentro do processo regulatório. Mas eu queria fazer o destaque de dois, e que, apesar de não ser específico, né, para a pauta de redes comunitárias, mas ela nasceu de uma pauta de redes comunitárias lá em 2010, né? Inclusive com o pessoal da Abraço na época, né, que é da Associação das Rádios Comunitárias. A gente teve em 2013, né, com o conselheiro Rodrigo Zerboni, e com um processo de incidência de participação conjunta do Ministério das Comunicações, vamos lá, né, 2013, né, participação do Ministério das Comunicações em favor da pauta, aonde a gente conseguiu incluir no marco regulatório, né, a participação de que entidades sem fins lucrativos pudessem fazer o provimento de acesso à internet, assim como também resolveu o problema de cidades digitais, porque eles ampliaram, né, essa questão também para os entes federativos poderem prover sinal de internet, né, apesar de estar todo mundo fazendo rede já há muito tempo, né, meio que na desobediência civil ali. E o segundo ponto foi em 2017, que foi uma continuação desse debate, onde houve a dispensa de autorização. Isso sim foi gigante, foi uma coisa que mudou da água para o vinho o cenário de que antes de 2017 existia, sei lá, 6, 7 mil provedores clandestinos via gato criminosos e que da noite para o dia viraram simplesmente o maior market share de telecomunicações hoje, né? E aí, com isso, as redes comunitárias também passaram a ter esse direito da dispensa de autorização. O que aconteceu também naturalmente, não só por reivindicação de redes comunitárias, mas também desses pequenos provedores, porque esse ambiente também precisava, né, de assimetrias, foi a redução consistente do custo, tanto para poder solicitar a autorização do serviço, né, que antes, né, de 2013 era R$ 9.000, né, e que hoje custa 20, né? E o preço de acesso ao espectro também, apesar de ainda ter um bocado de coisa para poder melhorar, mas esses foram pontos, né, específicos que, através da incidência, né, regulatória, foram sendo conquistadas. Então, não é assim ainda o melhor dos mundos, mas pelo menos a gente conseguiu avançar em alguns pontos relevantes, né, para redes comunitárias também, apesar de ter ido casadinho com a demanda dos pequenos provedores, e agora, mais recentemente, inclusive também por conta de incidência regulatória do movimento do agronegócio. Sim. Em cima, né, que vocês colocaram, eu queria fazer uma pergunta para a Daiane. Você tem participado dessas reuniões, né, com a Anatel, né, tem ouvido as reivindicações, tem levado também as suas reivindicações. Qual a percepção que você tem? Né, que assim, talvez às vezes dá uma agonia, porque a gente percebe que tem
uma necessidade emergente, né? E a burocracia acaba comendo, né? Embora a conversa seja necessária, mas como a Cris falou também, às vezes ela não é prática, ela não é objetiva, né? Ela acaba não resolvendo os problemas como deveriam ter resolvido. Como que você vê essa questão? Então, eu percebo, até uma das coisas que para mim é um lema de continuar dialogando, enfim, é insistência, assim, porque a gente tem que ser muito insistente para conseguir algumas coisas acontecer. E eu também entendo que o processo é lento, né, nesse sentido. E, e eu acho que, a princípio, uma das coisas que eu notei é que a própria Anatel, enfim, nas reuniões que a gente faz com as entidades que regem telecomunicações no Brasil, seja a Anatel, seja o Ministério das Comunicações, primeiro que eu acho que a Cris e o Marcelo já falaram, a gente precisa, para você estar nessas reuniões, você precisa ter um domínio mínimo do que são as leis de telecomunicação, você precisa ter um domínio mínimo da parte de infraestrutura, das normas técnicas, das siglas, que aí você vai traduzir as siglas, elas também não fazem muito sentido, aí você tem que traduzir a sigla da sigla, É, para você conseguir se aproximar do que as pessoas estão falando. Então, nesses últimos períodos de participação nessas reuniões, eu estou me apropriando desse espaço, eu acho que é esse o primeiro caminho. Entender também que esse espaço, ele não tem que ser um espaço onde eu vire uma especialista, né? Porque também aí não vai fazer muito sentido. Esse espaço, para mim, tem sido espaço de tentar entender como que as coisas funcionam e se possível, algum dia traduzir eles para as pessoas que eu acho que são importantes saberem, né? Que é a sociedade civil. E aí, essa participação para essa tradução tem me deixado mais tranquila, porque eu sei, porque assim, a experiência em construção de redes comunitárias meio que foi assim, né? Quando me deparei a primeira vez em configuração de antena, em configuração de servidor, é um tema extremamente especializado. Lá na Casa dos Meninos, a gente sempre discutiu que na comunidade nem tinha aulas disso, não tinha escolas de tecnologia, não existe escolas que estudam tecnologias nas periferias. Então, quando a gente começou a se aproximar desse tema, a gente já sabia, a gente aprendeu a entender que não é um tema comum, não é um tema que está no dia a dia das pessoas, não é um tema que uma vez ou outra, quando alguém fala, a internet vai virar franquia, aí há um movimento mais robusto, né? Tipo, e aí a galera se movimenta, mas nem todo mundo se movimenta, entende o que está acontecendo. Então, para mim, tem sido um processo de aprendizado para tentar fazer esse movimento de entender como funciona e a necessidade de uma questão que eu acho que o Marcelo falou, a necessidade de mais pessoas entenderem o que está acontecendo é justamente porque quando a gente tem mais pessoas participando é onde a coisa muda, né? Quando a gente tem um número de pessoas, uma quantidade de pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, que existem leis, que a internet é um direito, que a gente precisa estar em consulta pública, que a gente precisa dialogar muitas vezes com um órgão regulador para que as coisas aconteçam, e a gente não dá conta de todo mundo. Aqui nós três, a gente não dá conta disso, porque a gente tem outras coisas para fazer, tem outros problemas do mundo acontecendo, que a gente também precisa atuar no nosso próprio cotidiano. Então, se a gente não tiver mais pessoas entendendo o que está acontecendo e o quanto que é importante e o quanto que tratar desses assuntos faz parte do cotidiano, que se você não tratar, como o Marcelo falou, alguém vai tratar e com certeza vai ser contra os seus interesses, né, o interesse da maioria, isso não vai mudar. Então, eu acho que a participação nessas reuniões tem sido um aprendizado, como é todo o processo de construção de rede comunitária, trazer mais gente para discutir esse assunto, porque a gente sozinho a gente não consegue. A gente tem vitórias, mas pequenas vitórias, eu acho que com mais gente. E a gente tem um número de pessoas, quantidade de comunidades que estão fazendo rede comunitária, que precisam estar que está não sei se diz, na ponta, né? Que nem eu estou na ponta. Então, essas pessoas elas precisam estar no debate político da construção de telecomunicação no Brasil. E a gente ainda não tem, né? Eu não represento o Brasil
e nem essas pessoas que são excluídas digitalmente. Hoje em dia eu tenho internet boa na minha casa, né? Então, esse lugar de conseguir trazer mais pessoas é justamente para que a gente consiga avançar interferir. E uma última coisa que eu acho que é importante frisar, que esse espaço de incidência, de participação das pessoas, uma das recordações que eu tenho também de aproximação da discussão de tecnologia era com as pessoas que discutiam cultura digital. A gente tinha um boom de discussão de cultura digital no começo dos anos 2000, que é extremamente... Inclusive, pessoas hoje de rede comunitária são oriundas desse lugar, né, de discussão de cultura digital. A gente tinha fórum, a gente se encontrava para discutir isso, até para discutir regulação, né? Esse espaço não era tão popular, mas ele era um espaço de discussão da sociedade civil que se reunia para tratar desses assuntos. E hoje a gente tem pouquíssimos espaços que fazem. A gente foi perdendo esse lugar que é tão importante de fórum mesmo, de se encontrar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para tratar desses assuntos. A gente não tem isso. E fica muito voltado para alguns grupos de pessoas que acabam se reunindo. Eu acho que hoje a coalizão faz muito esse papel, mas a gente precisa de espaços onde a gente consiga discutir com a população mais geral, a gente fazer fóruns, encontros grandes. O Brasil é enorme, a gente não consegue dar conta da diversidade, da quantidade de pessoas que tem nesse país para tratar desse assunto. Então, eu acho que a gente precisaria construir uma agenda de regulação e atrelado à participação popular. A gente tem que fazer espaços de discussão popular sobre agenda regulatória, sobre tecnologia no Brasil, porque senão é isso. Como o Marcelo falou, se não ocupa, ocupado está. Né? Então, para mim, faz sentido. Fazer só uma recordação, olha só o que não é o saudosismo, né, da ICRIS. A gente tinha, né, ainda dentro do movimento de cultura digital, eu lembro um evento em 2010 na Casa de Cultura lá em São Paulo, Cláudio Prado, naquela época, ainda numa vibe de Gilberto Gil, a gente discutiu um projeto chamado Cidades Comunicadoras, que foi basicamente a nascente ali da discussão de cidades digitais. E, inclusive, quem estava nesse mesmo grupo era o professor Américo Bernardes, que compôs a diretoria de infraestrutura de banda larga no Ministério das Comunicações, que veio desde Dilma até agora, pouco tempo atrás. Eu acho que até a época do Temer ele ainda estava lá, né? Então, e nós tínhamos os fóruns de inclusão digital, que era uma coisa que era feita regionalmente, e tinha o pessoal do SERPRO e do Banco do Brasil, da Fundação do Banco do Brasil, puxando isso no Brasil inteiro. Nós tínhamos os programas telecentros.br, nós tínhamos o Fórum da Internet, ainda existe, mas é porque é puxado pelo CGI. Né? Nós tínhamos as oficinas de inclusão digital e os fóruns de software livre. Cara, a gente veio perdendo muita coisa, realmente. É impressionante como é que basta mudar a mentalidade do governo, né? Como é que as coisas vão sendo desconstruídas numa velocidade assim incrível. Sim. A Daiane falou sobre a importância das regulações e né, vocês fazem muitas ações sobre as consultas públicas, né, da Anatel. E tem uma que vocês estão atuando, que é a questão da mudança do regimento interno da Anatel. Assim, eu tenho uma percepção da Anatel que é o seguinte, né? É um órgão que ficou extremamente burocratizado e por conta disso, né, a gente percebe que esses órgãos, a superintendência, elas não se conversam, né? Não tem, assim, parece que não tem diálogo. E às vezes você está falando com um setor, com um departamento, que o outro ignora totalmente a necessidade, principalmente quando se fala de redes comunitárias. Marcelo, nessa questão, né, como que pode ser mudado, como pode ser transformado esse tipo de problema? Mudar o regimento interno para que ele seja mais transparente, no sentido da facilidade de obtenção de dados. Esse pode ser um caminho? Newton, é o seguinte, já de tempo, ou melhor, desde quando, né, a sociedade civil organizada começou a incidir, né, e aí vamos remontar lá, pelo menos, né, a campanha Banda Larga é um Direito Seu, e começou a haver um processo de incidência
tanto política quanto regulatória, ao longo desse tempo, a gente foi detectando um ambiente realmente hostil, né? Não apropriado, não preparado, né? Para poder haver participação social. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas nesse mesmo período, foi um período que se discutiu muito participação social. Nós tivemos um fórum de participação social, né? Nós tivemos seminários, né, nacionais de participação social, e de lá nasceram coisas bacanas, né? O Participa.br, o E-Democracia, né? O próprio Marco Civil da internet, ele foi construído em cima, né, de uma plataforma mais amigável para poder estimular a participação social através da internet. E no contexto da Anatel, isso demorou muito, nunca se conseguiu fazer um processo de participação social na Anatel, apesar disso estar cravado nas diretrizes, né, da agência, ou seja, todo tema de regulamentação de telecomunicações antes tem que passar por um processo de participação social, mas a linguagem ela nunca foi cidadã, né? As plataformas elas nunca foram amigáveis, até mesmo na sua linguagem, para poder permitir essa participação, se existe um ponto de reclamação unânime aqui, é isso, né? As siglas e tudo mais. Então, no contexto de participação, vencendo essa barreira, né, da linguagem, da forma como é comunicado, a gente deparou com outro problema maior ainda, que também é tão antigo quanto, né? Porque a gente tem as leis de transparência, a lei de acesso à informação, né? Um monte de leis que foram avançando para poder facilitar esse processo, né, de entendimento da sociedade do que está acontecendo no mundo político e regulatório, mas a Anatel ela sempre fez questão das coisas estarem tudo muito hermeticamente fechado. E no caso dos processos de participação das consultas públicas, principalmente, né, que é o que cria, né, a regulamentação de telecomunicações do Brasil, boa parte da informação que era para estar exposta para a sociedade, para poder vencer essa barreira da apropriação dos termos e da dificuldade, né, que o tema traz, a gente tem acesso irrestrito para poder a gente ler, compreender o que internamente a Anatel está construindo em termos de resolução e de marcos regulatórios, né, de telecomunicações, para quando se abrir o processo de participação efetiva, a gente está minimamente preparado para poder qualificar as propostas que vão ser feitas. Em traduzindo isso, o que acontece é o seguinte, e foi aquela brincadeira que a Cris falou, né, da quantidade de propostas nossas que eu digo da sociedade, né, que foram aceitas, foram muito baixas, exatamente por causa dessa falta de transparência da agência. No processo de construção da regulamentação, as áreas técnicas e jurídicas da Anatel, elas constroem o que é chamado de análise de impacto regulatório, que é um estudo aprofundado sobre aquele tema regulatório que vai ser posto em consulta pública. Eles analisam internamente, né, o que essa regulamentação vai abordar, e na hora que se abre para consulta, se o que você está propondo não bate com o que eles estabeleceram nessa análise de impacto regulatório, simplesmente a sua proposta é descartada. Ou seja, o tempo que você teve de elaborar uma proposta para poder incidir no marco regulatório, ela é amassada, apesar de ser digitalmente, mas ela é amassada digitalmente e jogada naquela lixeirinha digitalmente também. E aí, quando esse item, né, regulatório volta outra vez no futuro para poder ser discutido, você tem que apresentar a proposta de novo. Então, não tem sentido, né, de haver uma consulta pública se você não consegue ter acesso às informações antes da consulta pública para poder qualificar melhor, né, as propostas quando chegar esse momento. Então, esse é um ponto que a gente discute nessa consulta pública do regimento interno. Engraçado, né, a gente discutir um tema, né, que tem que ser através de uma consulta pública onde gera todos esses problemas. Mas a gente está aprendendo algumas lições também, então a gente está incidindo antes com as áreas técnicas e com os conselheiros, né, que são designados para poder trabalhar cada tema, e depois da consulta pública a gente incide de novo, né, para poder tentar reverter eventualmente ali
alguma proposta que tenha sido descartada, né, do debate por conta dessa falta de transparência do processo. Mas é isso. Eu acho que um dos pontos principais é esse em relação à transparência, mas a Cris ela pode falar sobre outros exemplos também de falta de acesso à informação que a gente tem com a agência. Sim, Cris, a gente queria te ouvir também em relação a isso. Não, é que assim, como que funciona, né? A consulta pública, na verdade, ela é uma pequena parcela de todo o processo, né, de formulação das regulamentações das normas da Anatel. Então, como que você faz? Geralmente você vai lá no site, né, gov.br, Anatel, daí acesso à informação, né, e participação social e consulta pública. Então, as consultas públicas elas são um mecanismo de participação social, mas as consultas públicas da Anatel, elas falam no tema do acesso à informação. Porque, como o Marcelo falou, no texto da consulta pública, a gente só tem a proposta que vem da Anatel, mas a gente não tem o contexto dessa proposta e a gente não sabe exatamente quais são as implicações daquela proposta, porque é um processo muito mais amplo, né? Tanto anterior quanto posterior à consulta pública. Então, anterior você tem uma análise, né, um parecer do corpo técnico, né, que se chama análise de impacto regulatório, né, sobre todas as implicações e o contexto daquela consulta pública, né? Se, como sociedade civil, e aí, se a gente está falando de participação social, você não tem acesso às informações, se você não consegue fazer uma incidência qualificada, por mais especialista que você seja no tema, quanto mais se você é simplesmente um cidadão comum querendo, né, melhorar os seus serviços de internet, né? Então, só que qual que é o problema hoje da Anatel, né? Que a gente não tem acesso a esses documentos, né? Qual que é o argumento, né? Que a gente vai liberar documentos que são técnicos, e aí vai ter um questionamento se aquilo é um posicionamento da Anatel, quando o posicionamento da Anatel é posterior à consulta pública, né? Mas a gente está falando de acesso à informação, e não são informações sensíveis, né? Então, a Anatel, ela é uma agência reguladora, ou seja, ela é uma autarquia, ela não tem que submeter, né, a políticas de governo, necessariamente, mas ela tem que submeter à lei de acesso à informação, na qual o sigilo é exceção. Só que, quando a gente fala de documentos, né, de referência das consultas públicas, a Anatel trata como uma prática comum você não liberar esses documentos. Geralmente são liberados apenas depois que a consulta pública se encerra, né, salvo algumas exceções, né. Então, essa é a nossa reivindicação em relação a esse tema, assim, né, que é super importante, a gente diz respeito à transparência, né, da agência. Então, muito... Mas a gente tem enfrentado, sim, resistência da agência em relação a isso, assim. E é um problema absolutamente fácil de se resolver, né, esse argumento da Anatel de que, enfim, pode ter... causar, né, uma confusão política aí, né, em relação, né, ao posicionamento da Anatel, basta você deixar explícito que aquilo é um documento técnico, como se já não tivesse, né, explícito que é um documento técnico, não, análise de impacto regulatório, ou seja, não é posicionamento da Anatel, não é a regulamentação final, né, uma análise de impacto feita pelo corpo técnico, né? Então já está explícito que não é um posicionamento da Anatel mais, né? Poderia você deixar ali no cabeçalho, né? Que é um documento técnico, deixar mais explícito. Tem várias formas de colocar uma taxa, né? Uma força escudária super sensível, mas não tem. Quando a gente tem acesso a esses relatórios, não tem nada que seja sensível. Mas uma análise, assim, implicações legislativas, necessidade de ajustes, né? Na regulação, né? Necessidade de mais informações sobre determinado ponto que está sendo alterado. Enfim, é mais sobre isso enfim, é impressionante, né? Porque a gente está falando acesso à informação, participação social e consultas públicas, a gente não tem acesso a todas as informações, então isso complica muito a participação, né, no processo civil. Sim. A Daiane comentou, né, anteriormente sobre a questão da necessidade, né, de construir os fóruns, os grupos de debate, porque, assim, imagina assim, para vocês já é complexo, né, fazer esse tipo de incidência, e para quem é da sociedade civil, das organizações, se apoderar, né, dessa linguagem e dos caminhos que precisam ser percorridos para se obter, né, resultados positivos, é uma questão que é relevante, né, Daiane? Né? Como que você vê essa questão do ponto de vista das organizações civis?
Não, primeiro que eu concordo com o Marcelo e Cris sobre esse processo de que não... Como que a gente vai elaborar qualquer tipo de proposta se a gente não tem um diagnóstico anterior, né? Basilar, né? Sei lá. E aí, pensando um pouco nesse sentido, pensar os motivos, já que é tão basilar, né? Sei lá, a gente está falando aqui, não é difícil, cara, para vocês fazerem isso. Então, né, quais são os motivos reais, então, para não deixar isso disponível, né? Porque a gente está falando que é simples e dá para fazer, mas a gente falou, não é tão simples assim. Primeiro que eu acho que existem questões políticas, né, que fazem com que eles funcionem desse jeito, mas tem uma coisa que eu acho que para mim é um exemplo, né, que eu queria trazer aqui, um período, agora não com tanta força, mas um período, a Casa dos Meninos começou a fazer, dentro da concepção de território, estudo do território. Então, a gente pegava o pessoal lá aqui da comunidade, a gente começava a analisar o território, tentar entender como é que esse território era, né, quais são as necessidades, quais são as potências desse território. E aí uma discussão que a gente sempre trazia era por que que bairro, né, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, por que que bairro a gente recebe uma conta de luz com nome, por que que a gente recebe a conta de água, por exemplo, eu moro aqui no Jardim das Flores. Aí, às vezes, a conta de luz vem como Jardim Tupã, que é um bairro do lado. Aí vem com, né, são 3 bairros diferentes. E aí a gente começou a entender, né, ou perceber, ou tentar entender que quando a informação ela se aproxima das pessoas, ou aquela informação precisa se aproximar das pessoas, começam-se a confundir elas. A universidade ou as empresas, por exemplo, para ela fazer uma análise territorial, elas não usam bairro, porque a principal fonte de informação que a gente tem de análise territorial é o censo. O censo, ele precisa respeitar a delimitação dele. Ele é agrupado, a gente agrupa o censo, e, né, dentro daquele agrupamento do setor censitário, na verdade, né, você consegue ter aquela informação daquele território. E aí, quando você coloca a condição de bairro, pelo menos na cidade de São Paulo, você não tem uma delimitação, a gente não sabe onde começa e termina um bairro, né? Uhum. E aí, quando você vai dialogar com a população sobre essa informação, fala assim, mas quantas crianças fora de creche, quantas pessoas têm acesso à internet nesse lugar? Aí eu quero fazer relação com renda, eu quero fazer relação com gênero, com cor. Aí você não faz, porque como que você vai construir uma análise territorial se a base para aquelas informações territoriais ela é cortada no meio? Sim. E aí, o que acontece com a Anatel é exatamente, a gente se sente no bairro. Não tem delimitação, sabe? Não tem no conceito de bairro, porque assim, e é um problema que eu me arrisco a dizer, não tenho certeza, mas me arrisco a dizer que é um problema para confundir mesmo. É para deixar a gente confuso, é para a gente não entender, né? Quando a gente está brigando por linguagem, uma comunicação que aproxime as pessoas, que eles abrem, e a gente está falando aqui, pelo menos nesse bloco agora, a gente não está nem falando de linguagem, a gente está falando, a gente só quer os documentos, sabe? Para a gente entender, a gente não está nem falando para vocês deixarem bonitinho e mais amigável, né? A gente está falando só de acessar os documentos. Né? Dados brutos, né? E a gente vai fazer o processo de tentar entender o que está escrito entre a gente vai pedindo ajuda um para o outro e vai tentar entender e explicar aquilo que a gente precisa. Então, na minha concepção, o problema está aí, o problema está aqui. Quanto mais a gente aproxima, e eu acho que a lei de acesso à informação é uma lei super importante, porque obriga os lugares a ter cuidado com a informação que vai passar e, ao mesmo tempo, poder passar a informação que o cidadão e a cidadã precisam, as pessoas precisam saber. Mas a questão toda, e é por isso que a gente precisa do fórum e organização popular, porque é nesses lugares de pressão que a gente precisa pressionar, que as coisas elas começam a mudar, porque senão, toda vez que a gente for fazer um pedido de informação, é nesse lugar. Ou a gente não tem nem acesso ao documento que a gente precisa. A gente tinha falado aqui um documento que constasse os dados de velocidade e acesso, né, a qualidade de serviço nos municípios, né? A gente estava discutindo isso.
Eles não fornecem o documento, não fornecem o documento que a gente precisa, sabe? Então, me arrisco a dizer que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de incidência, se reunindo, mas, paralelo, a gente precisa construir uma força de pressão para que isso se modifique, para que, primeiro, que eles entendam que eles não estão falando com idiotas, sabe? Tipo, que a gente a gente está aí, está estudando, está tentando entender, está tentando multiplicar aquilo que está sendo construído, e que a gente vai fazer esforço de tentar entender aquilo que está escrito, como que a gente tem feito em todas as reuniões, tentar entender como funciona lá, né? Um órgão que presta, né, serviços para a sociedade, né? Eles não estão lá para prestar serviços só para as operadoras, que é o que a maioria das vezes acontece. Eles têm que prestar serviço à sociedade. A gente, enquanto cidadão, a gente tem direito a ter. Então, a gente pensar numa consulta pública de serviço interno da Anatel é engraçado, mas, né, faz parte. Eu acho que a gente precisa ter acesso a esses documentos. Não tem... E, principalmente, a análise de impacto regulatório. Enquanto sociedade civil, me interesso muito em saber se essas regulações, como que elas estão impactando. Se a gente tivesse um número de pessoas que acessassem esses documentos, que a gente tivesse incidência, algumas regulações que hoje prejudicam a gente já tinham sanado, mas a gente não tem acesso a isso. Então, enfim, estou nervosa. Não, Não, porque eu queria só bem complexo complementar. mesmo. Não, só para complementar essa fala da Dai, né? E é exatamente isso. Se você não tem acesso aos documentos prévios à consulta pública, é pedir para você não conseguir incidir na mudança do marco regulatório. Porque, na prática, é exatamente isso que acontece. Se você não consegue ter acesso às informações que estão embasando, né, a consulta pública, na hora que você vai participar, o texto ele já está pronto, as ideias já estão consolidadas e você tem que encaixar a sua proposta dentro de um quadradinho. Você fica extremamente limitado na hora que você vai fazer a proposta. Qualquer coisa a mais que seja para realmente resolver problemas da sociedade, se não tiver dentro desse quadradinho, está excluído. E aí, Dai, só para poder contextualizar esse lance da velocidade, recebemos uma notícia agora bem recente de que a Anatel está revendo a metodologia, porque realmente os dados, né, que existem não conseguem refletir, né, a realidade, né, da qualidade do serviço nos municípios, e que é exatamente um dos pontos de incidência, né, que a gente faz, que é esse retrato dos dois Brasis, né, que a gente tem. Que se você pega a média nacional, que hoje lá no site da Anatel, se eu não me engano, está 88 megabits, né? Você imagina, média nacional 88 megabits. Aí a gente vai lá para o Acre, né? A gente vê a média do estado 115 megabits. Aí, se você tira Rio Branco, a média cai para 8 mega. Tem Então muita não tem distorção, como, né? tem que ter indicadores que realmente funcionem para poder a sociedade ter informação clara e fidedigna ali à realidade das coisas. Sim. Vamos introduzir, dentro da questão da consulta pública, né, um novo assunto que é essa questão do regulamento de aplicação de sanções administrativas, né, que é uma sopa de letrinhas também, que é vulgarmente conhecido que é conhecido como RASA, que tem a ver com a metodologia, né, dos cálculos das sanções. Marcelo, como que está a situação hoje? O que pode ser mudado, transformado? Como que se pode mudar a realidade das próprias redes comunitárias? Bacana. É tipo assim, de novo, né? Uma consulta pública de um item regulatório extremamente técnico, né, para não dizer matemático, mas ele é uma peça fundamental para poder a gente atuar, e aí fazendo agora uma tradução para o impacto na vida real, para a descriminalização, né, do acesso irregular ou não autorizado de telecomunicações, principalmente ou especificamente para quando for o caso de redes comunitárias ou iniciativas sem fins lucrativos. Porque a gente tem que analisar, e a Anatel no processo fiscalizatório, ela precisa analisar o seguinte: a rede comunitária ela existe num vácuo de inexistência do Estado ou de políticas públicas que consigam resolver, né, demandas reprimidas desses povos, né, desses territórios e desses povos. Então,
quando houver um processo fiscalizatório, a gente tem que garantir, porque na jurisprudência, se você pegar os casos, realmente nunca houve um caso muito explícito de uma rede comunitária ser autuada, né, ou ter aplicação de sanção. Não existe assim uma identificação clara de sanção especificamente em redes comunitárias ou em redes que tenham essas características, né, de ser sem fins lucrativos. Casos similares de pessoas que compartilhavam simplesmente acesso à internet para poder conseguir, né, reduzir custo e ter um acesso de melhor qualidade, e houve processos sancionatórios da Anatel, mas que depois foram absolvidos, né, por atipicidade. Quando chegava no STF, pô, gente, vocês estão pegando aqui 3 moleques que estavam compartilhando acesso à internet e estão querendo botar os caras na cadeia ou ficar cobrando multa exorbitante, não tem sentido, né? Então, isso melhorou, algumas coisas foram melhorando, né, nesse processo fiscalizatório e de sancionamento, mas o fato é que ainda hoje existe ainda ali uma figura punitiva exacerbada e que precisa ser claramente identificada, que esse processo de sanção ele tem que ser leve, ele tem que ser compreensivo, né? E tem que entender que, quando você estiver aplicando essa sanção, identificar claramente se aquilo ali é uma rede comunitária sem fins lucrativos ou se é uma exploração comercial. Tem que ser educativo, né, Marcelo? Tem que ser educativo, de orientação, tem que ser de orientação. Exato, tem que ser de orientação. Esse é um dos trabalhos que a gente faz, inclusive, como sociedade civil, né? A gente teve cursos formativos de como, né, entender o processo regulatório, né, de 2020 para cá, mas a Anatel ela também está previsto, e tem a previsão de infração leve, que é mais ou menos esse lado da orientação. Se o serviço estiver causando algum dano a algum outro prestador, tudo bem, vai lá, desliga o serviço, orienta o que precisa ser feito e a entidade corre atrás. E mesmo que haja alguma reincidência, por algum descuido, falta de conhecimento, porque as coisas são complexas, né? Que essa multa ela não seja uma coisa impeditiva e para poder simplesmente acabar com aquele serviço aonde geralmente nem o mercado e nem o Estado chega, né, a contento, né, para poder realmente atender às necessidades daquela população. Então, acho que, em relação ao RASA, as propostas que foram encaminhadas, né, e foram elaboradas pelas organizações e pela sociedade civil, ela vem nesse sentido, descriminalizar, processo mais de orientação, de educação e tal, e não ser nenhum processo sancionatório excludente e que realmente criminalize ali, né, essa prática que vem de uma demanda, né, reprimida por conta das exclusões que são fabricadas no Brasil e pelo próprio setor. Quando a gente pensa em construção de rede comunitária, primeiro que a gente não está pensando numa estrutura a gente sempre tenta baratear ou encontrar formas onde o custo seja menor, porque senão a gente não consegue fazer, né? E a gente também tem na hora de construir rede comunitária, a gente tem uma comunidade de pessoas, de programadores e pessoas da comunidade de software livre que ajuda muito nessa construção, pensar plataformas para a gente usar alternativas, né? A gente tem um universo de possibilidades dentro da construção de rede comunitária. E uma das coisas que a gente se aproxima do movimento de software livre é que a configuração original dos radinhos, né, dos roteadores que a gente compra, roteadores caseiros, que geralmente são roteadores que a gente compra aqui no Brasil, e tem o selinho da Anatel, a gente modifica esses roteadores por um software livre, né, que chama LibreMesh, né? Essa modificação ou o software livre em si, né, para quem não conhece muito, ele tem essa capacidade de pegar aquela máquina, né, ou seja um computador, seja um roteador, e ele aumentar as potencialidades daquele hardware, né? Então, a gente fica com hardware muito mais... né? Aí também teria que ser outro podcast, né? Porque o software livre, né, teria que se falar só especificamente dele, mas ele tem essa ideia.
E foi se criado um projeto chamado LibreMesh, onde é esse lugar de modificar o rádio para a gente abrir as potencialidades daquele rádio, para que ele pegue melhor, né? Que a gente tenha uma qualidade de sinal legal. E aí, desde a construção de rede comunitária, a gente vem modificando os radinhos para instalação, né? Para fazer a instalação das redes. E, em diálogo com a Anatel, a ideia, e a gente fez algumas conversas em reuniões com a Anatel sobre isso, como que porque a gente não está querendo derrubar nenhum avião, né? Porque sempre essa desculpa, a gente não está querendo derrubar aviões, enquanto proposta, e a gente é sem fins lucrativos, enquanto proposta de rede comunitária, como que a gente pode construir essa rede em software livre, que eu acho que também teria que adivinhar até do próprio Estado uma política de software livre para a gente, que também foi com Deus, né? Nesses últimos anos a gente nem fala mais de software livre no Brasil. Como que a gente consegue potencializar os nossos equipamentos usando um software livre? Que, a princípio, a gente não tem licença, a gente não pagaria, não tem custo com aquele software. Ele foi criado em comunidade, ele funciona muito bem. E, dentro da perspectiva do Rasa, como que a gente, enquanto rede comunitária, faz esse processo sem ter, ou ficar na cabeça, né, que todos os nossos equipamentos vão ser levados, ou que a gente vai receber uma multa de R$10 mil, né? Hoje a gente está incidindo na Anatel, conversando sobre isso, né, justamente para a gente entrar, a gente quer continuar modificando, mas quais são as formas da gente modificar em que isso não seja ilegal, que criminalize a rede comunitária. Precisa ter uma segurança jurídica, né, em relação a isso, né? E tratar a gente, né, e uma das coisas que eu acho que o Marcelo falou um pouco, a Cris falou um pouco, que é esse lugar de tratar todo mundo como se fosse provedor comercial, né? A gente não é provedor comercial, a gente lida com acesso à informação, acesso à internet no Brasil a partir da concepção de mercadoria, de comércio, né? A gente lida com o comportamento do Estado brasileiro a lidar desse jeito. Então, as iniciativas de redes comunitárias são iniciativas sem fins lucrativos. E eles não conseguem, eles não sabem lidar com a gente. E a gente pergunta coisas para eles, eles ficam gaguejando, não sei exatamente. Porque, né? Eles não sabem lidar com quem está fazendo a coisa que é papel do Estado, e a gente tem consciência disso, e não quer gerar lucro, né? Então, hoje nós estamos, né, nessa discussão do Rasa, que a gente seja olhado e lidado e lido como nós somos, né? Como, uma sociedade civil sem fins lucrativos, redes comunitárias é grupo de pessoas, sociedade civil lucrativa, a gente não gera lucro naquilo que a gente está construindo, mas a gente é tratado como tal, e essas multas, né, que nunca aconteceu, mas a gente, né, em solidariedade a rádios comunitárias, a gente, né, sabe como que é e foi no Brasil, a gente entende que a gente precisa ficar seguro. E justamente porque a gente lida, às vezes, com territórios, por exemplo, não são territórios parecidos com territórios que eu lido aqui, que a Casa dos Meus, são territórios que estão em conflito, né? Territórios indígenas, quilombolas, que recebem oficinas, que instalam rede comunitária, porque não chega a rede internet no território deles, porque o Estado não faz isso. Então, esses territórios em conflito, se a gente não garante o máximo de respaldo político e regulador nesses lugares, fica difícil a gente chegar lá e falar assim, a gente precisa instalar uma rede comunitária nesse contexto, e tem esses problemas. Primeiro que o grupo vai ficar com mais dificuldade de aceitar isso e com medo, né? Se já é um território em conflito, como que você vai... Então, o que a gente vem conversando é como que a gente dialoga com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, para que a gente seja lido como esse ator de sociedade civil sem fins lucrativos que vem tentando criar construir levar a internet para quem não tem acesso e condicionar as pessoas que não têm internet a discutir esses espaços também, porque a gente não quer só ir lá levar a internet ou ajudar a construir a internet, né? Mas que as pessoas venham participar do processo também, construir junto, entender por que não tem, é direito seu, né? Não sou eu que vou cobrir o Brasil todo de antena de radinho da CPE 220, não dá, gente.
com um rádio CPE 220 de 5 quilômetros que vai fazer conectar todo mundo, não vai. Então, a gente está fazendo essa discussão nesse sentido de que a gente precisa ser tratado e lido de uma forma diferente nesse lugar. Acho que é Sim. isso. Cris, quer comentar alguma coisa? Não, acho que é um pouco isso. Acho que só lembrando, assim, né, a forma como as redes comunitárias se conectam, né, que é geralmente você compartilha, né, o acesso a partir de uma contratação privada, né, vamos dizer assim. E além de você ter assim segurança jurídica, né, de parte, enfim, que é uma que deveria ser uma obrigação da Anatel garantir esse tipo, né, de segurança e regulamentação. Mas essa certa instabilidade ou falta de clareza em relação, né, ao papel das redes comunitárias, ou a própria existência, né, das redes comunitárias, né, como a Dai fala, que eles nem sabem reagir, né, em relação, né, aos questionamentos que as redes comunitárias colocam para a Anatel. Mas também uma forma de fazer com que o setor privado entenda, né, que o que as redes comunitárias estão fazendo não é ilegal. Porque a gente tem casos, né, em que as tensões não são só entre redes comunitárias e a Anatel, mas entre redes comunitárias e provedores privados, né, que vão lá e cortam o acesso, né, deliberadamente, né, de uma forma arbitrária, entendendo que aquilo não é o de interesse comercial ou que aquilo é ilegal. E aí, às vezes, comunitários ficam um pouco a Deus dará, né? Enfim, não tem a quem recorrer, não tem um respaldo legal, né, explícito, né, em relação a isso. Então, daí vem a importância, né, da gente tentar influenciar nesse tipo de consulta pública, né, que trata, né, das multas e penalizações, deixando de uma maneira explícita que existem redes comunitárias sem fins lucrativos, né, e que a gente deve ter uma regulamentação mais explícita em relação a isso, né, para dar uma segurança geral, tanto em relação à Anatel quanto o próprio setor privado, que por enquanto, né, é quem fornece a conexão para essas redes. Né? Sim. Marcelo, quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, tá tranquilo. A gente pode ir para o rol. Então tá bom. Então agora a questão é sobre uma consulta pública, né, que fala sobre o regulamento de universalização do serviço telefônico fixo comutado prestado no regime público, né, que é conhecido como ROU. Marcelo, explica para gente o que é essa sopa de letrinha, né? Mais uma, né? O que é o Mais ROU, uma né? letrinha. E Como... aí foi aquilo que a Dai falou, né? Além da sopa de letrinhas, você tem que traduzir o que é o resultado da sigla ainda, né? Sim. Mas deixa eu tentar resumir, né? E com certeza as colegas também poderão contribuir com o que me falhar. O ROU, que é o regulamento, né, de obrigações de universalização, ele nada mais é do que a regulamentação no âmbito da Anatel do que é o Plano Geral de Metas de Universalização, que, por sua vez, é através de um decreto presidencial que é feito a cada 5 anos para estabelecer obrigações que são impostas às operadoras de telecomunicações que são concessionárias públicas do serviço de telefonia fixa. Caramba, vai ser osso, mas em resumo são aquelas grandes operadoras que prestam serviço de telefonia fixa e que a cada 5 anos, através de decreto presidencial, são imputadas algumas obrigações para elas poderem fazer. Né? O que são essas obrigações? Desde 2008, né, foi inserido, nós estamos no PGMU 5, né, que é o Plano Geral de Metas de Universalização número 5, que é o último, inclusive, porque em 2025 acaba esse processo de concessão do serviço público de telefonia fixa. Mas desde 2008 já vinha sendo incluído obrigações para as operadoras em relação à construção de backhaul. E o que é backhaul? É uma infraestrutura de alta capacidade, geralmente em fibra ótica, que é o que interliga, né, a internet central, né, aquela internet que está espalhada, né, pelos grandes troncos, né, de fibra ótica no Brasil, até, vamos dizer assim, aquelas redes de última milha, que é onde está o provedor que fornece o
o serviço para o usuário final. Então, ela é uma infraestrutura intermediária, vamos dizer assim, mas de alta capacidade. Qual é o problema dessa política pública? Desde 2008, ela vem sendo dita, né, e editada na regulamentação que ela deveria atender políticas públicas de telecomunicações, políticas públicas de acesso, propriamente dito, porque o backhaul ele basicamente é feito para poder fornecer o serviço de acesso à internet. Lógico que pode ser utilizado outro serviço, mas o objetivo dela era para poder fornecer esse link de internet de alta capacidade, principalmente nos municípios onde não tinha nada, né, ou era muito precário. O que a gente descobriu foi estarrecedor, porque desde 2008 já existiam essas obrigações e até hoje, pelo menos até onde a gente sabe, porque a própria Anatel não conseguiu dar essa informação também, nenhuma política pública usufruiu, né, do backhaul, que é uma obrigação que são trocas de bilhões de reais, diga-se de passagem. O último agora vão ser quase 4 bilhões, esse PG1005 vão ser 4 bilhões de reais em trocas de obrigações, ou seja, dinheiro público, né, que deveria ser revertido para benefício da sociedade. Né? E desde 2008 não foi atendido nenhuma política pública com esses recursos. E o que a gente está reivindicando aqui era, infelizmente, só agora que a gente teve ciência, né, do tamanho do problema, é que pelo menos nesse último PGMU, esse backhaul ele possa atender de fato a políticas públicas e redes comunitárias, e esse é o pleito específico, né, que a gente está mandando para a Anatel, e que, logicamente, uma vez isso seja feito, possa ser feito também de forma assimétrica, ou seja, que o preço seja custo zero ou um custo bem reduzido para poder atender esse pessoal. É Sim. isso. Cris, e como que está essa situação hoje? Você acha que é possível, nessa ação de incidência, mudar e transformar esse panorama, ou a questão ainda é complexa? Para o entendimento da Anatel. Bom, é complexa para a gente na sociedade civil, né, da cenário, mas é por isso que a gente faz trabalho de incidência, né? Mas assim, é aquilo que eu tinha falado, como que as redes comunitárias se conectam hoje, acho que a Dai pode falar melhor depois, né? Você faz uma contratação, né, de um serviço comercial, né, de uma operadora comercial e compartilha, né, esse serviço dentro da comunidade. Ao incidir nessa consulta pública, né, o que a gente está reivindicando é que você tenha políticas públicas que permitam o acesso dessas comunidades à conexão do backhaul, né? Enfim, você facilite o acesso, né, das redes comunitárias. É um tipo de política pública que não depende necessariamente, né, da disponibilidade da operadora para oferecer, né, o sinal ou para se permitir o compartilhamento, né? Como eu falei, tem operadores que criminalizam esse tipo de compartilhamento, né, sendo que é uma prática totalmente ilegal. A dificuldade maior que a Anatel tem colocado para nós, ativistas, né, sociedade civil, pessoas que trabalham com redes comunitárias, é que eles têm alegado que não existe uma política pública que mencione redes comunitárias sem fim, ou organizações sem fins lucrativos, ou redes comunitárias, e que, portanto, eles não poderiam incorporar, né, esse tipo de ator ou esse tipo de atividade, né, dentro da regulamentação. E aí a gente tem buscado abrir diálogo tanto com a Anatel, quanto com... A gente já tentou, né, conversar com o Ministério das Comunicações, já alertou, né, que existe essa falta de um desenho, de uma inclusão de atores sem fins lucrativos, né, ou de redes comunitárias, ou organizações comunitárias. Tem várias formas de você nominar isso, né, o que é, na verdade, enfim, seria é meio redundante você querer exigir isso, né? Porque já existe interesse, quando a gente fala de política pública, né, a gente já está pensando em entidades sem fins lucrativos, né, vamos dizer assim. Então, mas é uma demanda que é um argumento que a Anatel usa, né, para
para evitar mexer nesse tipo de regulamentação, né? Ou para desenhar algum tipo de obrigação nesse sentido. Aliás, né, também outro argumento, né, que não caberia na Anatel fazer política pública. Quando ela faz, quando é de interesse das operadoras, né? Então, ela pode propor, né, ao Ministério das Comunicações, né, um determinado tipo de política, né, que venha a beneficiar a universalização da internet, etc., né, ou regulamentar práticas de mercado, né, enfim. Então, é outro argumento que a Anatel usa, mas que também na verdade, é uma desculpa para você não atender, né, essa necessidade das redes, né, que seria um passo gigantesco, assim, em termos de acesso, né, à internet de qualidade, né, porque também esses serviços, né, das operadoras privadas que oferecem para as ele é muito limitado, né, em termos de qualidade, velocidade, preço muito alto, né, enfim, como o Marcelo Saldanha, você precisa ter acesso ao backhaul, mas a um preço, né, assimétrico, né, porque a gente está falando de entidades sem fins lucrativos, né? Então, nesse impasse que a gente se encontra atualmente, assim, é muito difícil a gente tratar disso nesse tipo de governo, né? Depende muito também de quem está ocupando o Ministério das Comunicações, ou que linha a Anatel está seguindo, né? Isso não foi diferente em outros governos, então é uma preocupação que a gente tem também, que tem que manter daqui para frente, né? Quem vai estar no Ministério das Comunicações que possa, né, interferir nesse desenho de políticas públicas, né? Enfim, já que é uma questão para a Anatel, né? Não deveria ser, mas já que vamos então tentar interferir no desenho das políticas públicas que incluam redes comunitárias, que incluam organizações sem fins lucrativos. Mas a gente não sabe, é uma grande incógnita, né, o que viria para frente. Então, é ainda um desafio muito grande, assim, a gente conseguir fazer com que com que a Anatel e o Ministério das Comunicações enxerguem, né, essas redes, porque também tem um questionamento que a gente recebe muito, né, mas quantas redes comunitárias existem no Brasil hoje, né, quão relevantes vocês são, né, como se você precisasse existir milhares de redes comunitárias para que houvesse uma pressão de demanda por uma nova regulamentação, né, como a gente sabe que não é assim que acontece no mercado, né, enfim, a regulamentação é anterior para facilitar a vida do mercado, por que eles não podem facilitar, né, a vida de quem quer estabelecer uma rede comunitária sem fins lucrativos, e a partir daí você facilitar a ampliação, né, e a proliferação desse tipo de rede, né? É um pouco essas dificuldades que a gente encontra. Sim. Daiane, como você está na ponta, então você talvez tenha alguns exemplos práticos, né, de como você, com situações que você já teve que se deparar e as dificuldades, né, que você tem na hora de trabalhar nas implementações de uma rede comunitária. Então, eu acho que uma das redes comunitárias que eu apoio, ajudo, né, uma rede comunitária no Vale do Ribeira, é um exemplo importante porque a gente compartilha, né, a gente, né, contratou um link de internet via satélite, se não me engano, de poucos megas, para dividir com 10 famílias. Assim. Então, o que as pessoas conseguem fazer nesse link é basicamente falar via WhatsApp. Né? Que elas conseguem fazer é falar via WhatsApp, elas não conseguem assistir algumas coisas, só que é bem limitado, né? Porque eles não têm uma quantidade Mas eu acho que esse assunto vem um pouco daquele começo de que, assim, primeiro, quando a gente entendeu que a possibilidade de do uso do backhaul como potência, principalmente nesses momentos, né, de contratação de serviço de link, normalmente a gente contrata serviço de link de internet, que geralmente são rurais, então o preço é muito alto, né, por uma velocidade muito baixa, né, de internet. E aí a gente tem que ainda compartilhar esse link com mais pessoas para que todo mundo consiga, pelo menos, ter um mínimo de acesso ali naquele lugar. Com, né, acesso ao backhaul, essa qualidade, ela ficaria superior, a gente conseguiria, né, distribuir internet de maneira mais clara. Você pode
além de usar os aplicativos, você pode assistir um filme, você pode estudar, que é o que, né, quem tem um acesso à internet de qualidade faz, né? Então, o acesso ao backhaul seria extremamente importante para as redes comunitárias nesse sentido de fazer o que a gente chama de última milha, né, de levar para esses lugares onde a internet ainda não chegou e que tem um ponto próximo, tem um ponto que a gente acredita que seria suficiente para contemplar aquela comunidade. Mas uma coisa que a gente uma coisa que eu acho que também destacaria é que nesse momento, eu acho que a maioria das redes comunitárias, não sei se todas, a gente está para, né, pegar uma pesquisa de redes comunitárias daqui a pouco, né, que o pessoal fez para a gente entender como é que todas essas redes comunitárias funcionam, mas a maioria das redes comunitárias tem esse lugar de contratar serviço doméstico para fazer a instalação e com uma velocidade muito aquém daquilo que aquela comunidade precisaria. A gente acredita que, se aproximando do backhaul, a gente teria uma qualidade melhor. É muito louco falar isso, porque para mim é um sentimento dúbio, porque a gente está falando com o Estado brasileiro que a gente precisa disso para estar lá quando... É uma contradição assim, enorme, assim, é um sentimento que eu não sei explicar. Fazer um trâmite que era para eles fazerem, né? Esse lugar fica com a... Mas tudo bem, já entendi que é assim o caminho, né? Então, a gente vem enfrentando esses problemas de acesso de qualidade. O backhaul faria isso, né? E é uma política pública, né? A gente, né, não está... E esses entraves que, por exemplo, não reconhecer a rede comunitária como uma política pública, a gente é reconhecido em outras esferas, mas só porque não está escrito ali que a gente é rede comunitária, não pode, né? Então, a gente vem tentando fazer o caminho que é mais possível, mas é que, às vezes, a gente se sente meio, né, tratado como idiota, né? Porque a gente sabe que não é isso. Sabe que não é isso o problema, né? Então, o que a gente vem reivindicando é isso. O acesso ao backhaul vai fazer com que as comunidades que não têm acesso à internet, que as redes comunitárias vêm fazendo isso, tenham acesso à internet de qualidade, ou pelo menos melhor do que essa que está sendo fornecida nesses últimos projetos, né? Sim. Eu Marcelo, queria até complementar. exatamente, tem uma solução para isso? Pronto, eu falei para vocês que era aquela coisa dos 4 bilhões quase, né? Uma coisa que o Instituto está fazendo, a gente fechou, né, um contrato com uma consultoria econômica financeira, né, com uma empresa, né, dessa área e que entende bem dessa área, exatamente para poder a gente rever a metodologia do cálculo do PGMU, porque a gente identificou uma discrepância, uma coisa assim fora do comum em relação aos valores que estão sendo auferidos, inclusive com projeção de lucro dessas empresas na execução dessa política do backhaul, em municípios onde não tem fibra ótica. Então, essa consultoria, ela, em mais ou menos aí mais uns 30 dias, eles vão entregar para a gente uma revisão desse cálculo. Do que a gente percebeu, com certeza vai sobrar mais uma beirada aí considerável de dinheiro desse saldo do PGMU, e o que a gente vai propor à Anatel é exatamente que, além de reconhecer, né, redes comunitárias como parte, né, das diretrizes das políticas públicas, que esse eventual saldo que reste, né, do PGMU, ele possa, de fato, para poder interligar as redes comunitárias nesse backhaul a custo zero, porque é exatamente essa estranheza que a DAI tem, é o que a gente respira o dia inteiro aqui. Como é que pode o Estado brasileiro, que era obrigado, né, para poder promover políticas públicas de acesso, que existe uma lista de críticas que vem desde lá de 2010, desde o PNBL pelo menos, e eles não conseguem identificar isso como uma necessidade, uma obrigação do Estado para poder resolver. E aí a gente está fazendo, né? E a gente, que eu digo, me incorporo aqui, logicamente, no espírito das comunidades. Das tripas do coração,
para poder conseguir interligar uma população que muito provavelmente até o fim do século não estaria conectada, né? Porque dentro de um país de desigualdades, né? De desigualdades perpétuas, né? A gente tem esse problema, a gente vê essa posição do Estado. Então, realmente, isso é estranho demais para ser bonzinho. Entendi. Cris, uma solução para esse problema seria um projeto de lei, seria incidir junto à própria Anatel, né? Como reconhecer as redes comunitárias como algo de relevante valor social? Ah, eu acho que não precisa, né? Acho que isso, na verdade, como a Nay falou, é obrigação do Estado, né? Oferecer esse tipo de atendimento, né? Às redes comunitárias. Mas eu acho que, por uma série de motivos, né? A gente quando se fala em obrigações, né, em políticas públicas, acaba sempre tratando, né, a questão da universalização do acesso geralmente como isso, como uma questão de consumo. Né? E quando a gente fala de consumo, a gente fala, né, de um serviço privado, etc. e tal. Talvez, né, incidindo, né, na formulação de políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, né, o problema é que elas sempre são políticas de governo, claro, e aí depende, né, enfim, do interesse de governo de inserir ali, né, os atores, né, que ele reconhece como legítimos, né, em relação àquela política. Então, claro, a gente tem milhares de políticas, né, cidades digitais, Wi-Fi Brasil, né, Brasil Conectado, e nenhum deles reconhece ou insere ali a possibilidade de você ter organizações, né, sem fins lucrativos, trabalhando, construindo, e nem sequer esse tipo de rede, né, rede comunitária, né, enfim, é tudo tratado como, né, uma questão de levar acesso ao usuário, né, que também é uma palavra ruim, né, um usuário de um serviço, um usuário é um consumidor, né, é um usuário de um serviço. Então, você está falando, enfim, de um indivíduo, você está falando de uma coletividade, redes comunitárias, né, são coletividades, são comunidades, né, geralmente com práticas, como eu falei, autogestionárias e tal, autossustentáveis, né, não reconhece esse tipo de rede, não conhece esse tipo de ator, né, como interlocutor, né, para o desenvolvimento dessas políticas, não só nesse governo, como nos outros. Então, claro que a gente pode pensar, né, daqui para frente, como o desenho das próximas políticas, e vai vir, porque é sempre de interesse eleitoral, interesse governamental, você falar assim, eu tenho um programa de acesso à internet, né, então, todo governo tem um programa de acesso à internet. De a gente tentar inserir, né, esse tipo, ter uma preocupação, né, e uma incidência constante, né, em relação a isso, de tentar mostrar, né, que existe esse tipo de prática, ela é importante, que ela é inovadora, enfim, como a gente tem conversado aqui desde o começo, né, do podcast. A gente tem, enfim, né, o Instituto Bem-Estar Brasil, né, apresentou, né, desenhou um projeto de lei, né, de TICs, né, nos municípios, né, para facilitar o acesso, né, à internet, né, nas localidades, né, nos municípios. Então, a gente já aí, né, já está tentando inserir, né, redes comunitárias como parceiras, né, nesses projetos. A gente tem o FUST, né, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, né, a gente não falou muito dele aqui, mas a gente tem o FUST, a gente pode tentar incidir em cima do FUST, né, que tem uma parte, uma destinação para recursos não reembolsáveis, né, do FUST, que pode se destinar a projetos relacionados a redes comunitárias, e a partir daí a gente começa, né, a mostrar como a importância das redes comunitárias, mostrar que elas existem, né, que tipos de práticas elas têm, né, quem desenvolve essas redes, quem se beneficia dessas redes, então tentar incidir nessas políticas assim que já existe, acho que é o FUST no momento, né? Esse projeto de TICs que está agora que acabou, né, de ser publicado no legislativo, né? Ainda tem aí alguns caminhos em relação, né, dentro da Câmara. E acho que por enquanto
é isso, assim, né? E continuar incidindo aí nos próximos anos, né? Eu acho que principalmente agora que a gente vai entrar no semestre, enfim, eleitoral e tal, né? Tentar incidir nas políticas públicas, né? Tentar mostrar isso, aparecer em número, né? Já que eles exigem da gente, né? Que sejamos grandes, tipo, quem são vocês, esses comentários? Não, somos nós, são pessoas que trabalham como eu, só com regulação e políticas públicas, né? O Saldanha, que aí está entre os dois, né, entre a implementação, e a Dai, né, que trabalha diretamente, né, na comunidade, na casa dos meninos, continuar incidindo e mostrando que, sim, somos atores legítimos e temos direitos, né, e precisamos de políticas específicas, né, para as práticas que desenvolvemos. Então, não sei se eu respondi bem, enfim, mas é Não, isso. sim, ficou bem claro. E até em cima da dica que você deu, né, em relação ao projeto de lei do deputado federal Orlando Silva, né, que institui a política de inclusão digital nos municípios. Marcelo, explica para a gente, né, qual o impacto que essa lei vai ter em relação a tentar mudar um pouco essa realidade, principalmente junto às cidades, né, onde tudo começa e onde tudo precisa acontecer. Ah, não, exatamente isso, Newton. Eu queria resgatar, inclusive, um relatório do TCU de alguns anos atrás que mostrou o retrato, né, exatamente da forma como a Cris falou, né? Todo município, estado, governo, né, vai lá e cria-se algum programa, né, de inclusão digital, de acesso e tal. Mas qual é o grande problema disso? E isso foi retratado muito claramente no relatório do TCU sobre as políticas de banda larga no Brasil. Em resumo, todas as políticas que foram criadas eram colocadas como programas de governo, sem regulamentação, sem lei, sem planejamento, sem esse ordenamento legal que garante, né, que essas ações se tornem políticas de Estado. Porque você tem que ter esse ordenamento para você poder fazer a discussão, inclusive, da lei orçamentária. Né? Porque senão, o que acontece? Navega Pará foi um caso, né? Assim, mais explícito. Era de um governo, entrou outro da oposição, acabou o programa. Né? Então, essa é uma prática cotidiana ou rotineira, né, de programas de governo que, quando, por qualquer motivo que seja por divergência política partidária, seja porque o nó arrochou ou então o foco está sendo direcionado para outra coisa, essas políticas morrem. Quer outro exemplo? Telecentros.br. O programa de Telecentros morreu. E a gente estava discutindo aqui, né, pontos de cultura, cultura digital. O Telecentros ele vinha desse caldo, né, e morreu. Né? Então, esse PL, quando a gente já vem dele sonhando com ele já tem há tempo, e aí aqui só tem agradecimentos, né, ao deputado Orlando Silva por abraçar essa causa, que inclusive também é uma causa dele, porque ele foi relator também de um projeto que é o programa Internet para Todos, em São Paulo, na época, enquanto vereador. Então, ele também é um entendido, né, do tema, e é muito feliz, né, que a gente tenha ele como autor desse PL na Câmara. Esse PL ele vem de encontro exatamente com o que o TCU falou, vem de encontro exatamente com esse reconhecimento de que, para poder resolver os problemas de acesso e de internet no Brasil, né, e aí quando a gente fala de acesso à internet, inclusão digital, ele é mais amplo, né, mas é isso, as políticas têm que ser estruturantes, têm que ser interligadas, né? Então, a inclusão digital ela passa também pelo letramento digital, pela apropriação da tecnologia pela sociedade da informação, das pessoas que hoje estão excluídas dela, né? Então, esse PL ele vem de encontro com isso. E mais, além da questão dos recursos que a Cris já falou e que, logicamente, outras fontes também estão previstas no PL, ele vem com uma proposta de democratização das tomadas de decisão sobre essas políticas. Né? Ela coloca ali como pré-requisito para o município participar, né, no pleito desses recursos a criação da lei municipal com a instituição, pelo menos, do Conselho e do Fundo, e que ele adote, sim, políticas que garantam o acesso à internet, tanto através de internet pública como de internet comunitária. Então, esse PL ele só é propositivo, positivo,
A gente acredita que ele vai ter muito pouca resistência, né, na Câmara, porque não tem nenhum ponto cabeludo nele assim que possa causar arrepios. Vai ser difícil, inclusive, do lobby das próprias empresas de telecomunicações, que sempre atuaram, né, em cima dessa esfera de forma contrária, de irem contra, porque isso é gritante. A gente está num país de dois Brasis, né? Nós temos ainda uma boa parte da população sem acesso, ou, como a Cris falou, um acesso significativo. Às vezes tem um acesso, mas ele não tem nada a ver com um acesso que realmente seja garantidor de direitos, de desenvolvimento, né, das capacidades e da potencialidade que as pessoas têm. E, principalmente, é para poder realmente a gente incluir as pessoas que hoje estão excluídas na sociedade da informação. Sim. Só para... Posso estar Pode falar. rapidinho? Um pouco para fechar o ciclo da nossa conversa aqui, voltando um pouco nas barreiras da participação social, é importante isso que o Saldanha falou, né, sobre o conselho consultivo. A gente tentou colocar questões de ampliar a participação de gênero e colocar marcadores de raça, pelo menos, né, nos conselhos consultivos. Claro que existem outros marcadores sociais, né, e a gente tem muito a avançar nesse sentido, mas o que a gente vê muito na incidência, né, em relação à Anatel e inclusive o próprio corpo, né, burocrático e técnico da Anatel é muito masculino, muito branco, muito classe média, né? Então o que a gente está tentando também um pouco, né, ampliar é a participação com, enfim, uma participação mais interseccional, vamos dizer assim, né, de que não seja só, né, esses especialistas, né, enfim, brancos, classe médias, enfim, definindo, né, isso, claro, influencia no tipo de política, né, que está sendo desenhado, né, mas que, enfim, tentar mudar um pouco, né, esse cenário. Sim. Pegando como gancho o que o Marcelo comentou, e até a sua fala agora, Cris, eu queria perguntar para a Daiane, que ela comentou lá atrás, que ela falou sobre a questão da falta de visibilidade dos bairros, né? Ela mora numa região, ou algum trabalho com defeito numa região, os bairros não são vistos, na verdade. Quando você precisa fazer uma ação de implementação de redes, de entender o bairro, né? As necessidades que aquela região tem. Você acha que esse projeto de lei pode ajudar a aumentar essa visibilidade, aumentar as incidências junto ao município, que fica mais próximo, né? Não fica, você não precisa ir a Brasília, né? Conversar com um deputado, você vai conversar com um vereador, e um vereador da região pode ajudar muito nesse processo, né? Eu acho que é importante. A gente tem um Brasil, né? A dimensão do Brasil é muito grande, né? Às vezes eu acho que isso é meio desculpa, mas eu concordo que é um país grande que a gente precisa capilarizar as conversas e eu acho que esse projeto ele vem só agregar. A gente tem pessoas, então o Marcelo está no Rio, eu estou aqui em São Paulo, acho que aqui está aqui em São Paulo também. Você também está no Rio, eu acho, né? Você é do Sim. Rio. E cada um está num território que também às vezes é distinto a relação com o que é acesso à internet, o que é o direito à internet, né? Quando a gente fala, por exemplo, de acesso à internet aqui na cidade de São Paulo, você tem outros marcadores, por exemplo, tem lugares que nem acesso a sinal de telefone tem, menos ainda a internet a gente tem, a maior parte da cidade contemplada com isso, mas a qualidade... Então, são discussões que são distintas, eu acho que tem um objetivo comum, que é acesso, né, à internet como direito, mas que cada território brasileiro, cada cidade, cada estado, ele tem sua particularidade. Então, eu acho que esse projeto só vem agregar força, eu acho, né? Que eu acho que o mais que a gente precisa é agregar força para que cada município, estado tenha a sua lei e, né, que trate desse assunto. Enfim, eu acho que só vem a agregar para a gente. Fiquei muito feliz quando o Marcelo falou, foi, hein? Tá indo, hein? Aí, porque é um jeito também de dizer como que é o diálogo com a Anatel e o MCOM, né? A gente não está conseguindo também entrar de forma que seria mais tranquila. Então, as vias que a gente encontrou de dialogar, acho que a presença do Marcelo e do Instituto Bem-Estar Brasil tem sido fundamental nesse lugar de galera, vamos por aqui agora, né? Porque esse lado aqui não tá. Mas vamos continuar, porque eu acho que isso que é importante, né? E uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que para mim é importante falar, é que eu concordo com o Marcelo sobre
esses diálogos, né, da telecomunicação no Brasil, né, do direito do acesso à internet, não pode ser programa de governo. A gente tem que tornar isso lei, porque é isso, né? Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, uma hora a gente está péssimo, né? E nesse momento a gente está péssimo, né? A gente não tem nada a agregar esse governo que tem agora, nada, absolutamente nada, pelo contrário. E a outra coisa de dizer que eu concordo que a gente tem que brigar por não ser programa de governo, que seja política pública, que tenha a regulamentação, que tenha a lei, né? E que, duas coisas a mais, que governos são diferentes, né? Eles não são iguais, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é. A gente vem sofrendo muito de 2016 para cá, não é a mesma coisa. A gente sofreu muito de 2002 para 2016, mas são sofrimentos diferentes, não é a mesma coisa. E eu acho que por isso que eu acho que é importante a gente se fortalecer mais na luta, nesse diálogo, ter mais pessoas, para que, independentemente de quem estiver, né, a gente tenha garanta o mínimo não, mas o que está aí, né, continue aí, né, que a gente não perca, né, e que por mais maravilhoso que seja o resultado a escrita dessa lei para os municípios, ela também não garante. Então, a gente precisa estar fortalecido, fortalecer as pessoas que estão perto da gente, porque a gente tem um monte de lei que eles jogam na nossa cara todo dia, falando, tem que fazer isso, e elas não são cumpridas. Então, a gente deu um passo que é importantíssimo, eu acho que uma saída assim, estratégica de ir para os municípios. Eu acho que foi estratégico a gente fazer isso. Eu acho que parabenizo. O Marcelo, você sabe, né? O Marcelo eu admiro pra caramba. Ele é uma das minhas referências aí de vida. Então, mas a gente não garante só com a lei. A gente precisa estar atuando, né? Eu, sinceramente, não queria. Eu queria descansar depois. Aprovou, já era. Mas eu sei que não é assim. A gente sabe tá que não só é assim. no começo, tá só o começo, ainda tem mais uns... na verdade, eu não sei se eu falei neste podcast, mas sempre quando a gente fala de redes comunitárias e políticas de acesso, eu gosto de usar a analogia do seguinte, isso não é uma corrida de 100 metros raso, é uma mini maratona de 10 quilômetros, então se prepara o fôlego. É por aí isso, mesmo. adoro esse exemplo, adoro. Muito bom. Bem, pessoal, nós chegamos ao final aí, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu acho que foi muito proveitoso. Eu particularmente gostei muito, né, das coisas que eu ouvi. Embora tem quase 2 horas que a gente está falando, mas acho que foi leve, né? Se falou de temas importantes, assuntos que são primordiais. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir, né, ou vê-lo todo na íntegra, vai poder ter uma noção, né, dos problemas que existem, da importância das redes comunitárias, da importância das ações de dissidência. E gostaria que cada um, né, se despedisse, fizesse as suas considerações finais, que a gente pudesse encerrar o nosso bate-papo. Pode começar, Marcelo. Pronto. Primeiro, agradecer muito a Day e a Cris, são parceiras de longa data, né, Day? Estava lembrando lá daquele debate das praças digitais lá em São Paulo, né? Aquela conversa toda na época com o Paulo Bernardo, ministro Paulo Bernardo. Então, é sempre um prazer poder contar com a parceria, né, e com o ativismo, né, caloroso dessas duas guerreiras. O time é bom. Esses dias, mesmo a gente estava lá no nosso grupo, a gente está com um time muito bacana, muito engajado, o pessoal se qualificando com força. E eu tenho certeza que apesar dos pesares, essa onda terrível, né, vai passar e a gente vai conseguir avançar num Estado, né, democrático de direito, que a gente consiga avançar nesse tema de inclusão digital, de inclusão social e de garantir realmente o acesso à internet para todos e todas. Então, obrigado aí de novo. E aí, por favor, façam suas considerações também. Valeu. Cris.
Bom, eu também queria agradecer, né, ao convite, né, para participar dessa conversa. Eu sempre aprendo muito, né, cada vez mais, tanto com Saldanha, né, que já está aí há bastante tempo, né, trabalhando com a Anatel, quanto com a Dai, né. Acho que toda vez que eu escuto ela, eu fico, nossa, eu preciso, como eu admiro ela, assim. Então, agradecer, né, enfim, essa oportunidade, falar que é isso, a gente tem que continuar, né, atuando, né, tentando traduzir o debate, acho que é um esforço importante também, né, esse trabalho de comunicação, né, em relação a esses temas, e continuar incidindo e atuando, assim, eu sou mais pessimista em relação aos governos, em relação ao tema de comunicação, especificamente, porque a gente vem de governos aí, né, mais de esquerda ou centro-esquerda que também falharam, né, muitas vezes, mas claro, tem diferenças, eu concordo com a Dai. Então a gente continua aí em alerta, né, acho que a gente não pode descansar em relação a isso, tem continuar em alerta em relação, né, às políticas que estão para vir e ser cada vez mais incisivos e firmes em relação à nossa agenda. Acho que foi isso. Ok. Daiane, suas considerações. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de poder falar desse assunto. Eu acho que quanto mais eu falo, mais eu aprendo a estar nesse lugar hoje, né, de pensar regulação ou pensar políticas públicas de acesso à internet, pensar as leis que regem esse lugar que a gente tenta dialogar o tempo todo, os entraves, enfim, as possibilidades também de se reunir, poder conversar sobre esse assunto, para mim é sempre muito, muito feliz. Concordo com a Cris também, acho que a gente não avançou muito nos governos de esquerda nesse sentido. E espero que mude rápido tudo isso. Enfim, eu acho que para mim é um lugar sempre de aprendizado, de aprendizagem, estar nesse lugar de contribuição também. Eu acho que estar numa rede comunitária também contribui para esse processo de diálogo e construção, e para mim é sempre muito feliz estar nesse lugar. Então, gente, obrigado, né, pelas palavras de vocês. Quem quiser participar com algum comentário, né, aproveite aí as nossas redes sociais. Nós vamos na descrição desse vídeo. A gente vai deixar lá todos os caminhos de como vocês podem acessar as nossas redes. E o próximo podcast, ou nos próximos podcasts, a gente vai tentar abordar novos temas como a democratização do espectro, né, que é um assunto que é extremamente relevante, a simplificação regulatória, a questão da franquia de dados e a lesão aos direitos fundamentais, né, que é uma questão também que a gente precisa debater, que a gente precisa dar transparência e trazer pessoas que possam nos auxiliar nesse embate. E também sobre a questão da saga, né, em defesa do patrimônio público, onde, né, tem uma discussão muito séria sobre isso, que é a questão dos bens reversíveis, né? Isso é muito sério, que é patrimônio público, que foi parar na mão das operadoras e que, inicialmente, houve um cálculo que esse patrimônio seria de 120 bilhões, né? E hoje, né, a Anatel divulgou recentemente que esse valor seria em torno de 20. Então, é muita briga, né? A sociedade civil precisa se mobilizar em relação a isso, porque parte desse dinheiro, com certeza, resolveria boa parte aí das implementações das redes comunitárias. Né? Então, gente, muito obrigado e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.